Salmo 139, versículo 17, diz assim, palavra de Deus, escrito por Davi: quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Salmo 139, verso 17. Os pensamentos de Deus são preciosos. É isso que o salmista está dizendo, que os pensamentos de Deus são muito preciosos. Nós estamos, durante todo o mês de fevereiro, meditando nesse tema que está aí acima de mim, um evangelho precioso. Começamos essa série com um versículo que deu origem a esse tema, que é o versículo 24 do capítulo 20 do livro de Atos, onde Paulo, despedindo dos irmãos presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, ele vai então dizer que ele não tem em nada na sua vida como preciosa, contanto que se cumpra a carreira que está diante dele, pregar o evangelho, anunciar o evangelho da graça de Deus. Então, nós iniciamos a meditação nesse tema, entendendo que o que torna a nossa vida preciosa é o evangelho da graça de Deus. Quando esse evangelho nos alcança, quando através de nós esse evangelho alcança alguém, é isso que vai nos tornando cada vez mais preciosos. E aí depois nós vimos o texto inteiro, e dali nós extraímos lições sobre o preço do evangelho. O evangelho é realmente muito precioso, como uma joia, como um anel precioso, que tem muito valor, não tem preço, tem valor, é precioso. Então nós meditamos naquela passagem e vimos o preço, o real valor que tem o evangelho. Então a nossa vida é preciosa por causa do evangelho. O evangelho não tem preço, ele é precioso. E aí depois nós fomos para o Salmo 133 e vimos que a comunhão é um fruto do precioso evangelho. E nós vimos que nós temos oportunidade de ter uma comunhão preciosa, estarmos juntos como um povo. É muito bom, é muito agradável, é muito suave, é maravilhoso. É como aquele óleo precioso que ungiu Arão. Aprendemos também que a obra de Cristo é preciosa para nós. Seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, seu ministério, sua obra é preciosa. E aí, usando o texto de Pedro na sua primeira carta, final do primeiro capítulo, início do segundo capítulo, nós vimos ali a obra preciosa de Jesus em nossas vidas, e foi maravilhoso. No domingo passado, nós vimos que existem ofertas que são preciosas. Aprendemos que Deus não gosta de mãos vazias, que é um mandamento do Senhor aparecermos e apresentarmos diante dele tendo algo nas mãos. E nós vimos essa ordenança de Deus lá no deserto através de Moisés, vimos a opinião de Jesus acerca disso, vimos aquelas ofertas preciosas daquela mulher que derramou aquele bálsamo, aquele unguento, aquele perfume precioso em Jesus,
Vimos a oferta preciosa daquela viúva, que mesmo sendo 2 moedinhas, o preço da oferta não era muito alto, mas o valor da oferta, segundo Jesus, foi muito precioso. Aprendemos também com Paulo, em Romanos 12, que a nossa vida deve ser uma oferta preciosa para Deus e devemos nos depositar no altar do Senhor como ofertas vivas, santas e agradáveis a Deus. Então nós temos aprendido muito nessa série. Se você perdeu alguma série, você que está aqui e você que nos assiste pela internet, se você perdeu qualquer dessas mensagens, já foram até agora 5 mensagens dessa série, hoje será a 6ª e domingo que vem a 7ª, e aí é o encerramento. Então uma série com 7 capítulos. Se você perdeu qualquer capítulo, qualquer mensagem, basta ir lá no YouTube, no nosso canal, e tem lá na playlist um evangelho precioso, todas as mensagens organizadas na ordem que foram pregadas, e você pode aí num sábado, num domingo, num feriado, fazer uma maratona. Às vezes a gente pega uma série no Netflix, na TV, seja lá onde for, e faz aquela maratona, não é? E vai assistindo todos os episódios para entender melhor a série. Então quero te desafiar a fazer uma maratona das séries do evangelho, das séries da igreja, das séries do canal do YouTube. Tem lá já, nem sei quantas, mas deve ter em torno, não sei, mais de 10 ou 15 séries lá. Então tem vários temas, várias mensagens, tá bom? Tem várias séries de mensagens. Você pode escolher uma playlist daquela lá, de acordo com o tema que mais lhe agradar. Pega a playlist, dá o play na primeira mensagem e o próprio YouTube se encarrega de organizar para você na ordem em que foram pregadas as mensagens, para você entender de fato aquele tema por completo. Então divulgue isso também, porque tem mais de 200 mensagens lá no canal do YouTube, e nem sempre a gente assiste todas, nem sempre a gente gosta de todas, mas tem sempre alguém próximo de nós que pode estar precisando de uma palavra daquela. Então se você achar relevante, interessante, compartilhe do canal, das séries, das playlists ou das mensagens individualmente com seus contatos. Então, hoje nós vamos ver um plano precioso. Porque o salmista diz que Deus tem um pensamento precioso e que os pensamentos de Deus são preciosos. Então quero te fazer 2 perguntas. O que Deus pensa de nós e o que Deus pensa para nós? O que Deus pensa de nós? Se eu pudesse te dar a oportunidade de responder essa pergunta. Claro que aqui, nessa ocasião, é uma pergunta retórica. É uma pergunta que não exige uma resposta. De fato, é apenas para você responder mentalmente e refletir sobre essa pergunta. O que Deus pensa de nós? Um Deus que é onisciente. Um Deus que sabe todas as coisas. Na antropologia bíblica, antropologia é a doutrina do homem, é o estudo acerca do homem, porque antropos é homem no grego, não homem no sentido masculino, mas homem no sentido de humanidade. A antropologia bíblica nos ensina que o ser humano é invisível. Sabia disso? Sabia que você é invisível? Que é isso, pastor? Não é possível, endoidou agora o homem de vez. Vou te explicar e você vai concordar comigo. O que você vê de mim, o que você sabe de mim, o que você conhece de mim, não é quem de fato eu sou, é o que eu permito que você saiba e conheça.
Por exemplo, eu posso chegar para você, e hoje, excepcionalmente, eu não estava ali na porta para te receber, porque eu estava numa reunião, mas pretendo estar agora na saída para pelo menos me despedir de você. Terá uma reunião da diretoria e do conselho, então os irmãos da diretoria e do conselho, ao terminar o culto, podem se dirigir ao gabinete, já vai estar preparadinho lá para vocês. O pastor Álvaro, vice-presidente, vai assumir o início da reunião, e eu vou me despedir de todo mundo e depois vou correr para lá para a gente dar continuidade. Temos assuntos pertinentes para resolver com relação ao nosso patrimônio, o término das instalações do ar-condicionado, o término do telhado e etc. Estamos com os orçamentos nas mãos e temos urgência para resolver isso. Mas, quando terminar o momento aqui e eu descer para despedir de você lá na porta, eu vou me despedir de você e eu posso te fazer uma pergunta, e eu posso chegar para você e dizer: e aí, está tudo bem? E você pode colocar um sorriso no rosto e dizer: tudo bem, pastor. Mas não está nada bem. Ou seja, o que de fato você pensa ou sente é invisível aos olhos humanos. Eu não sou o que você vê de mim. Isso aqui é onde eu estou. Não é o que eu sou. Eu estou num corpo. Eu não sou um corpo. Isso aqui é a embalagem. Isso aqui não é o produto. É como uma lata de Nescau. Quando você olha uma lata de Nescau, aproveitando que domingo eu usei o Nescau para explicar a união hipostática, então vamos embarcar no Nescau, que ele está servindo bem de ilustração. Quando você olha uma lata de Nescau, e não existe, pelo menos eu desconheço, uma lata de Nescau transparente. Aliás, na internet, o Nescau aí, o Nescau, patrocina nós. Estamos fazendo já muita merchandising do Nescau. Então, manda aí umas caixas de Nescau fechado para abençoar o projeto das crianças aqui, quem sabe, né? Eu desconheço uma lata de Nescau transparente. Você conhece uma embalagem de Nescau transparente? Eu não conheço. Então, para mim, toda embalagem, seja de plástico ou metálica de Nescau, ela não é transparente. Então, quando eu olho uma lata de Nescau, eu nunca sei a quantidade de Nescau que tem naquela lata, a menos que eu abra a lata. É igual a mim e a você, nós nunca saberemos como de fato nós estamos, porque nós só sabemos uns dos outros aquilo que permitimos que o outro conheça de nós. Mas Deus, diz o primeiro versículo desse salmo, que Ele nos sonda e nos conhece. O que o salmista está dizendo é: Deus tem poder de abrir cada lata e ver a quantidade de Nescau que tem lá dentro. E o salmista, mesmo sabendo disso, ele está dizendo: os pensamentos de Deus são preciosos. Não sei se você consegue perceber a riqueza e a profundidade da mensagem desse único versículo. O Davi é um cara muito pecador, gente. Essa expressão bíblica do livro de Samuel, de que ele é o homem segundo o coração de Deus, não quer dizer nada além de que ele foi escolhido por Deus. Deus retirou do seu espírito da vida de Saul, e depois Saul como rei de Israel, e usou o profeta Samuel para ir atrás daquele que seria o novo rei de Israel. E Samuel foi à procura, e Deus foi dando algumas dicas, até que ele chegou lá na cidade de Belém, na tribo de Judá, e foi na família de um homem chamado Jessé. E o profeta Samuel, como eu e você,
não tendo o poder de olhar dentro da lata de Nescau, não conhecendo o ser humano na sua plenitude, mas só aquilo que está do lado de fora, porque nós só vemos com os olhos carnais, nós só vemos o exterior. E então Samuel chegou na casa de Jessé e viu aquele homem bonito, grande, forte, guerreiro do exército. E ele falou: esse é o novo rei de Israel, Eliabe, o irmão mais velho de Davi. E ele foi metendo a mão no óleo: e eu vou ungir esse grandão, eu vou ungir esse bonitão, porque pela embalagem ele é o melhor. E Deus então segura o Samuel e diz: não se deixe levar pelas embalagens. Eu quero um rei que esteja com a lata cheia. Essa lata é grande, essa lata é bonita, mas está vazia. Lá no pasto tem um menininho novo, um caçula. Ninguém dá moral para ele. Deixaram o pior serviço para ele. E o pior serviço é cuidar de ovelhas. E aí Samuel: mas Senhor, esse aqui que é o guerreiro, o grandão, o bonitão, entende de guerra, entende... Não. Diz a Bíblia: você está vendo por fora, eu vejo o interior. E aí então Samuel chega diante de Davi e Deus confirma no coração dele: esse é segundo o meu coração. Essa expressão não significa nada além de ele é o meu escolhido, é ele que eu quero. Porque isso é um hebraísmo, é um jeito peculiar de um hebreu falar. Se um hebreu entrar numa loja de sapatos, experimentar o sapato marrom, experimentar o sapato preto, os dois serviram. Ele vira para o vendedor e diz assim: o marrom é segundo o meu coração. O que ele está querendo dizer é: vou levar o marrom, escolhi o marrom. Então quando a Bíblia diz Davi é o homem segundo o coração de Deus, está dizendo, Deus escolheu Davi, nada além disso. Davi não é mais especial que ninguém, não é mais santo que ninguém, não é mais íntimo de Deus do que ninguém. Ele é talentoso, ele é corajoso, ele é ousado, destemido, inteligentíssimo, mas não é melhor do que ninguém. E ser o homem segundo o coração de Deus significa só isso. Deus escolheu ele, mas ele é tão pecador quanto eu e você. Aliás, pelo que a Bíblia narra, Davi cometeu publicamente muito mais pecados imorais do que o próprio Saul. O único pecado de Saul é que Deus mandou ele não trazer os despojos de guerra, e ele trouxe. Ganhou a guerra e Deus falou, não leva nada, isso é tudo imundo desse povo, deixa aí, volta para casa. Ele pegou tudo e levou. O profeta Samuel chegou lá e falou, rapaz, você fez errado, Deus mandou você não trazer, volta lá e devolve. Não vou devolver, eu fiz, está feito e acabou. Uma coisa foi o suficiente para ele perder o reinado. Davi matou os outros, mandou matar os outros, pegou a mulher dos outros e fez uma arruaça. Foi um péssimo pai, um péssimo administrador, péssimo marido, um grande rei, um grande guerreiro, um grande líder, mas péssimo na vida de intimidade com a família, com os amigos. Teve o seu filho mais velho se rebelando contra ele, uma série de problemas, crises, um irmão que estuprou a outra irmã, uma confusão danada, uma coisa louca. E aí eu fico imaginando o Davi, que a única diferença do Davi para o Saul é que ele estava disposto a se arrepender. O Saul cometeu um erro, perdeu o governo. O Davi cometeu vários erros, morreu no poder, não perdeu não, passou a coroa para o Salomão. Qual a diferença de um para o outro? Porque quando o profeta Natã chegou para repreendê-lo, ele caiu, diz o texto, com o rosto em terra, e ali ficou por vários dias, implorando o perdão de Deus. Mas a consequência
não dá para fugir, o menino morreu. A gente pode até transferir a nossa culpa, mas não transfere a consequência. E aí, eu fico imaginando esse cara, que é tão pecador quanto eu, entendendo essa verdade acerca da parte de Deus. Os pensamentos de Deus são preciosos. O que Deus pensa a meu respeito é precioso. Como é precioso? Se Ele conhece todos os meus erros, todos os meus defeitos e todos os meus pecados. Aquele negócio que só eu pensei, aquele negócio sujo, tenso, corrupto, pecaminoso, aquele desejo maligno que brotou no fundo da minha alma, que eu só pensei, ninguém conhece, mas Deus conhece. O que é que esse Deus que me sonda e me conhece, que sabe tudo sobre mim, o que Ele pensa de mim? Porque eu sou invisível para todos, menos para Ele. Eu posso colocar uma máscara e fingir diante de todos, menos diante dEle. E aí o Davi tem consciência disso, de que ele é pecador, de que Deus o sonda e o conhece, mas ainda assim, ele diz que os pensamentos de Deus a respeito dele são preciosos. Como que ele chegou a essa convicção? Eu só lembro do que um profeta ensinou para nós. E aí, fazendo a segunda pergunta, porque a resposta da primeira, cada um pode ter a sua. O que Deus pensa de nós? Eu sei o que Deus pensa de mim, e Ele me conhece, me sonda. Misericórdia. Agora, o que é que Deus pensa para nós, irmãos? O que Deus pensa de nós é aquilo que Ele conhece sobre nós. Tudo Ele conhece. São pensamentos preciosos. Porque como que um Deus que sabe tudo de mim e sabe que eu não presto, consegue ter pensamentos preciosos a meu respeito? Porque Ele é um Deus onisciente, mas também é um Deus gracioso, misericordioso. Não vai nos tratar conforme os nossos pecados, mas pela justiça, pela obra, pelo sacrifício de Cristo, Ele então olha para nós, e mesmo nos conhecendo por completo, Ele derrama de sua graça sobre nós, e está disposto a nos dar aquilo que nem merecemos. Que Deus maravilhoso! Como que pode, eu e você, nós não conhecemos tudo sobre nenhuma pessoa. Eu não conheço tudo sobre a minha esposa não conhece tudo sobre mim. Nós dormimos na mesma cama, debaixo do mesmo teto há mais de 15 anos. Nós não nos conhecemos plenamente um ao outro. Não, ela conhece de mim o que eu permito ela conhecer, e eu conheço dela o que ela permita que eu conheça. Mas Deus nos conhece por completo. Como que um Deus que me conhece por completo pode ter um pensamento precioso ao meu respeito? Como que eu não acordo morto? Entre aspas, porque se está morto não acorda, né? Amanheço morto. Como, meus irmãos, que eu não amanheço morto, sabendo que esse Deus conhece tudo a meu respeito, e o salário do pecado é a morte, e Ele sabe que durante um dia eu acumulo N pecados? Por que que eu não amanheço morto? Porque a sua graça está derramada sobre a minha vida, do mesmo jeito que estava derramada sobre a vida de Davi, um homem pecador,
Um homem com vários defeitos, um homem que tinha consciência de que Deus o sondava e o conhecia plenamente, foi um instrumento usado por Deus para abençoar toda uma nação. O que é que fez de Davi o Davi? Suas qualidades? O que é que fez de Davi o rei Davi? Suas habilidades? Sua perfeição? Apenas o fato dele ter sido alvo da graça de Deus. Do mesmo jeito que eu e você, nós não merecemos, nós não somos perfeitos, mas quando Deus nos olha, Ele usa a lente dos óculos da graça, e a lente dos óculos da graça é o sangue de Cristo, e quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê um miserável pecador, Ele vê a sua imagem, a sua semelhança, e mesmo sem merecer, eu vou salvá-lo, eu vou abençoá-lo, eu vou usá-lo para o louvor da minha glória. Isso é o Evangelho. Isso não é precioso? Então o que Deus pensa de nós é isso, que nós não prestamos, Ele sabe todas as nossas mazelas, Ele conhece tudo, Ele pensa de acordo com o seu conhecimento. Aí a gente pode concluir, então, ai de nós, né? Ai de nós, eu vou dormir esse pecador miserável, eu não vou nem acordar amanhã, o dia vai amanhecer, eu vou estar morto. Aí isso faz me lembrar de um profeta, que diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esse é o motivo de eu não ser consumido. Esse mesmo profeta, quem foi que falou isso? Foi quem? Fala, gente, se for para errar, erra com convicção. Foi quem que falou isso? Jeremias. Esse mesmo profeta que falou isso, que Deus sabe tudo sobre nós, que o que Deus pensa de nós é aquilo tudo que Ele conhece da gente, nós não prestamos, o salário do pecado é a morte, então por que a gente não morreu ainda? Porque a misericórdia se renova a cada manhã, e é por isso que a gente continua tendo novas e novas e novas e novas oportunidades. E no capítulo 29 desse profeta, versículo 11, ele diz assim, representando Deus, né? Porque o sacerdote é aquele que leva do povo para Deus, o profeta é aquele que leva de Deus para o povo. Então quando ele diz, no verso 10, assim diz o Senhor, isso aqui é profecia, tá, irmãos? Esse papo aí de que eis que te digo, eis que eu vejo, eis que não sei o que, e receba, não sei o que lá, isso aí a gente respeita, mas isso não tem nada a ver com o texto bíblico. Profecia, no texto bíblico, começa sempre com a expressão, assim diz o Senhor. O que é que o Senhor diz, Jeremias? Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei para com vocês a minha boa palavra, tornando a trazer vocês para este lugar. Você conhece a história, o povo vacilou muito com Deus, igual eu e você. O que esse povo mereceu? A condenação, o juízo, foi exilado como escravos para a Babilônia. Mas Deus está dizendo, vocês não merecem. O que vocês merecem é o castigo, é morrer aí na Babilônia. E nunca mais vai se lembrar de um povo que se chamou de Israel. Mas, depois de 70 anos, eu vou trazer vocês de volta para o centro da minha vontade, para o lugar onde derramarei a minha bênção. Mas por que, Deus? Porque eu tenho um plano para vocês. Um plano precioso. Então conta para nós, Deus, o que o Senhor pensa para nós? Qual é o seu plano? Número 1, plano de dar paz para vocês.
Verso 11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Entendeu? Ai meu Deus, aí nessa hora a gente treme, quando Deus vira diante de nós e diz: eu bem sei o que é que eu penso de você. Aí você fala: como assim, Deus, o que é que o Senhor pensa? O Senhor só pensa coisa ruim, coisa errada, é juízo, condenação, porque eu não presto. Aí Deus fala: mas o meu pensamento para você é que você tenha paz, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E aí nessa hora a gente não entende nada, porque como assim, mesmo conhecendo todo o meu pecado, o que Ele pensa para mim é me dar paz? Sim, porque não é pelo que você merece, é pelo que eu planejei para você. Um plano precioso Ele planejou para nós, irmãos. E a primeira parte desse plano é nos dar paz. Se está faltando paz na sua vida, se você tem tomado decisões sem ter paz no seu coração, se você tem vivido uma situação e a paz não está reinando na sua alma, você precisa crer, entender e se entregar a esse Deus que tem para você um plano precioso. Pare de tentar da sua maneira, pare de insistir com a sua vontade, se renda à vontade do Senhor e comece a experimentar o precioso plano de te dar paz. Qualquer coisa que custe a nossa paz é muito caro. Você quer postar uma frase bonita? Posta essa. Qualquer coisa que custe a nossa paz é muito caro. Custa muito caro se custa a nossa paz. Exatamente porque o plano precioso de Deus é nos dar paz. Mas não para por aí, Ele também tem plano de nos dar ouvidos. Porque fala a verdade, mesmo tendo paz em meio à guerra, mesmo dormindo tranquilo no meio de circunstâncias adversas, mesmo sabendo que a vida é feita de tribulações e adversidades, vira e mexe nós precisamos de um ouvido emprestado para desabafar. Se você não tem essa experiência, comece a ter a partir de hoje. Não engula, não tente colocar para dentro, abafar, esquecer. Se alguma coisa tira a sua paz, se alguma coisa te incomoda, procure. Claro que você não vai ficar colocando no Facebook, colocando no status, expondo sua vida para Deus e o mundo. Não, não. Mas nós precisamos ter pessoas de confiança, pessoas sábias, conhecedoras da palavra, maduras o suficiente para emprestar o ouvido. Porque muitas vezes nós não precisamos nem ouvir um conselho, basta que coloquemos para fora aquilo que nos incomoda, e o próprio ato de colocar para fora, nós vamos ouvindo aquilo que estamos falando, e é um processo de autoterapia. Só o fato de extravasar, de desabafar, de botar para fora, já alivia muita coisa em nós. Então Deus está dizendo: se você não confia em ninguém, se tem coisas de sua alma ou de seu coração que você não tem segurança de desabafar com ninguém, conte comigo, eu tenho um plano para você. Vou estar sempre disposto, com os ouvidos abertos, para que você possa desabafar comigo. O verso de número 12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Você quer desabafar, meu irmão? Pior lugar para você fazer desabafos é na sua rede social. Melhor lugar para você fazer desabafo é nos ouvidos do Senhor, que tem um plano precioso para você. O plano de Deus é de nos dar paz, o plano de Deus é de nos dar ouvidos, e o plano de Deus é de nos dar
companhia. Deus tem um plano precioso para as nossas vidas, e esse plano contempla a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Esse plano compreende um ouvido sempre aberto e atento à nossa lamentação. Aliás, o Jeremias é o profeta mais lamentador que eu conheço. Inclusive, o próximo livro depois dele se chama Lamentações de Jeremias. Um plano de nos dar companhia, de se fazer presente. Porque às vezes não basta um ouvido, fala a verdade. Vamos supor que a pessoa que você confia, a pessoa que você desabafa, a pessoa que você tem segurança de abrir o seu coração, não pode estar perto de você. Então você liga para essa pessoa e desabafa pelo telefone, ela te empresta os ouvidos. Isso ajuda, mas tem situações que é necessário um abraço, é necessário um olho no olho, é necessário um calor humano. E é exatamente isso que Deus está prometendo para nós. O verso de número 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qualquer pessoa que busque a Deus de todo o coração, vai encontrar em Deus uma companhia agradável, porque Ele não rejeita um coração quebrantado. Esse é o plano precioso. O que Deus pensa de nós, tudo que Ele conhece. Mas o que Deus pensa para nós, pela sua graça, é de nos dar paz, de nos dar ouvidos, de nos dar companhia e de nos dar uma família. Uma família. O verso de número 14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sorte aqui não tem esse significado que nós usamos hoje no popular de sorte de jogo. Eu dei sorte, eu dei azar, não é isso. Sorte, no vocabulário hebraico, significa completude daquela característica. Quando a Bíblia diz que toda sorte de bênçãos estará disponível para nós, a Bíblia está dizendo, todo tipo de bênçãos está disponível para nós. Portanto, o que Deus está falando que vai mudar a sorte, não é a sorte que é o contrário de azar, mas é a sorte no sentido de tudo que envolve a sua vida. Vou mudar a sua sorte, poderia ser traduzido por vou transformar a sua história. A história de vida de vocês é uma história de fracasso, porque vocês perderam a terra do povo lá e foram exilados para a Babilônia. Então Deus está dizendo, eu vou mudar a sorte de vocês, ou seja, a sua situação, a sua história. Eu vou tirar vocês e vou levar de volta para a terra que eu prometi para vocês. Vou congregar vocês, vou ajuntar vocês de novo, de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a vos trazer ao lugar de onde mandei para o exílio. E isso me faz lembrar do Éden, isso me faz lembrar do paraíso, quando o homem sem o pecado habitava na presença plena de Deus. Mas o homem se rebelou contra Deus e perdeu o paraíso, perdeu a presença, perdeu a comunhão com Deus, foi expulso, todos pecaram e estão separados da minha glória. E o que Deus está dizendo para nós é que Ele tem um plano para as nossas vidas, e o plano de Deus também contempla nos alcançar com a graça, de tal forma que teremos acesso novamente à sua plena presença. Voltarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio.
O lugar que Deus planejou para nós é o centro da sua vontade e presença, mas o pecado nos afastou disso. Então, pela sua graça, Ele nos dá paz, Ele nos dá ouvidos, Ele nos dá companhia e nos arrasta pelas garras da graça de volta para o lugar onde fomos criados. Fomos criados, e Deus não tem plano B. Senão Ele não é onisciente. Às vezes a gente acha assim, né? Deus criou o homem lá no paraíso, no Éden, e estava tudo certo. Aí de repente o homem desobedeceu. Aí Deus, eita, e agora? Eu falei que se comesse certamente morreria, agora eu vou ter que expulsar, mas eu criei ele para viver comigo, para ter relacionamento comigo, para viver na minha presença, então eu vou ter que expulsar ele da minha presença, mas eu não criei ele para isso, mas eu sou Deus Todo-Poderoso, mas eu agora estou preso à minha própria lei, eu vou ter que afastar aquele que eu criei para viver na minha presença. Aí Deus, deu tudo errado, aí o homem sai, aí tenta com Noé, tenta com Abraão, com Isaac, com Jacó, tenta com Moisés, tenta com os profetas, tenta com todo mundo, plano A, plano B, aí chega no Z, acabou o alfabeto, Deus, e agora, quem poderá me defender? Aí o filho, eu não contava com minha astúcia. Aí o Filho de Deus, Jesus, envia-me a mim. Aí ele desce aqui e cumpre o plano que ninguém conseguiu cumprir. Não, isso não é bíblico. A Bíblia diz em mais de 6 textos que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, meu irmão. O plano de Deus o plano de Deus é único, o plano de Deus é precioso, porque Ele sabe tudo e sabe antes. Ele não é só onisciente, Ele também é presciente, e sabendo de tudo, e sabendo antes, Ele fez o fim antes do começo. Antes de haver luz, houve cruz. E o plano de Deus era nos resgatar de volta à sua presença em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, que plano precioso. Obrigado, meu Deus, por ter pensado esse plano precioso para a minha vida. Obrigado porque a morte não teve a última palavra sobre mim, mas a tua graça me alcançou e o Senhor me religou à fonte de vida que é a tua presença. No Senhor movemos, vivemos, existimos. O Senhor é o Deus de toda a vida. A fonte de vida está no Senhor. Obrigado porque os teus planos não podem ser frustrados. Muito obrigado, porque mesmo conhecendo tudo a nosso respeito, o Senhor pensou um plano precioso, gracioso, misericordioso, de nos resgatar e levar-nos de volta até a tua presença. E nela estamos, e não sairemos até a eternidade. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas, e habitaremos na tua presença por toda a eternidade. Amém.